para Isaías sobre uma promessa, a promessa de Deus sobre o Messias, sobre o nascimento do menino Jesus. E nessa noite nós vamos olhar para o cumprimento desta profecia, o próprio nascimento do Senhor Jesus. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. A partir do versículo 1. Tem que começar a instruir as nossas crianças para elas saírem em fila indiana em silêncio aqui, senão... Lucas capítulo 2, então, meus irmãos, vamos ler a partir do versículo 1. Lucas 2, a partir do verso 1, e você pode acompanhar aqui também no PowerPoint o texto, que diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu, completaram-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Verso 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E, ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Então, nesse mês, como eu falei, nós estamos refletindo sobre o Senhor Jesus Cristo. O Natal é uma época bastante propícia para nós proclamarmos o Evangelho, e a centralidade do Evangelho é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, olharmos para o Senhor Jesus Cristo. Então, na semana passada, nós vimos como que a palavra de Deus ela é perfeita, porque os profetas do passado, eles profetizaram a respeito da vinda daquele que restauraria Israel e todas as nações da terra, não só Israel. E aí então, ele de fato veio, e Isaías 9 é o prenúncio ali da vinda do menino, que não seria qualquer menino como nós vimos, mas o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esta era a profecia a respeito do menino que haveria de vir. E hoje nós vamos olhar, como eu falei, para o cumprimento desta profecia. Então aqui, o Evangelho de Lucas foi escrito do ponto de
historiador. Lucas é alguém que está pesquisando aqui o que foi dito, o que disseram a respeito, e aí então, ouvindo aqui, ouvindo ali, ele passa a escrever como um historiador o que aconteceu com Jesus Cristo. O autor, ele estava preocupado com uma precisão cronológica e geográfica, inclusive. Não é à toa que no versículo 1, ele começa a dizer: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto. Olha, ele está situando aqui o tempo, o espaço, e onde está acontecendo essa história, ao mencionar César Augusto. Então ele se importa com isso, ele é o único evangelista que liga os seus eventos narrativos à história secular aqui. E é o único que aponta para a verdade, não o único não, mas ele aponta para a verdade, de que Deus está no controle da história. Quer os homens o honrem ou não, ele está no controle. O texto nós já lemos. O nascimento de Jesus Cristo, então, ele é colocado aqui em evidência nesse texto. Aquilo que os profetas anunciaram, finalmente ocorreu. O menino vos nasceu. O nascimento do Salvador foi um momento grandioso na história, não foi qualquer coisa. Um momento em que se testemunha glória e humildade, o sobrenatural e o ordinário em conjunto, a serviço do propósito soberano de Deus de enviar o seu Filho. Então eu gostaria que nós, olhando para esse texto que nós lemos aqui, a gente já de cara tivesse em mente como que Deus trabalha nas circunstâncias, e perceba a glória de Deus e a humildade do ordinário aqui nesse presente texto. Nós vamos ver como é que essas duas coisas andam juntas aqui, nesse texto que a gente acabou de ler. O primeiro ponto, então, da nossa mensagem tem a ver com o fato de que o nascimento do Salvador revela o Deus que controla a história. O nascimento do Salvador revela o Deus que controla a história. Os primeiros versículos, do versículo 1 até o versículo 5, perceba aí a mão de Deus guiando a história. Ele move toda a estrutura do Império Romano para que se cumpra uma profecia que está lá em Miqueias, a respeito de que o Messias nasceria em Belém de Judá. Então o que ocorre? Olha Deus movendo os acontecimentos para que a profecia se cumprisse exatamente do jeito que ele tinha dito. Naqueles dias, então, foi publicado esse decreto do César Augusto, e esse decreto dizia o quê? Convocava toda a população para um censo, para contar o povo e as famílias aqui relacionadas às suas famílias, quantos tinham. É claro que havia quase aqui, os judeus com o tempo vão olhar para isso como uma espécie de opressão, porque na verdade esse censo, ele tinha um dos objetivos, convocar o povo para o serviço militar, digamos assim. Só que os judeus, eles não precisavam servir ao Império Romano no que diz respeito a entrar para o exército, por assim dizer. Então o que esse censo com o tempo acabou virando? Sabemos quantos são, e aí então podemos cobrar os impostos. Então esse censo começou a ser mal visto depois pelos judeus, porque acrescentava e deixava mais claro a opressão romana sobre eles, inclusive com relação a essa questão do imposto. Mas aqui ainda então, sendo até um dos primeiros, eles estão cada um indo para sua casa, e perceba então, cada família deveria retornar cada um para sua própria cidade. Aí então José, sendo descendente da casa e da família de Davi, que Davi é esse? O rei Davi. Então ele sendo descendente de Davi, olha como é que Deus não faz a coisa de qualquer jeito. Não poderia ser quaisquer pais para Jesus. Eles tinham que estar vinculados ali, inclusive, ao rei Davi, porque há promessas para o rei Davi, do seu descendente assentado ao trono, e ainda o Senhor Jesus Cristo assentará nesse trono, como nós já temos visto. Então perceba que José, ele vai descendo, né, e indo na verdade para casa. Ele sai de Nazaré e vai para Belém, no versículo 4. E Maria, sua esposa, que a essa altura já estava grávida ali de forma sobrenatural. Que mulher agraciada foi essa? Escolhida entre as mulheres para levar no seu ventre o Senhor Jesus Cristo.
Não um bebezinho qualquer, mas o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, ela o acompanhou, naturalmente. Então, sim, casados, embora eles ainda não tivessem se desposado ali, porque Maria, ela permanece, então, intocada por José, até o nascimento de Jesus e os cumprimentos todos, mas depois sabemos que Maria e José tiveram seus filhos. Um casamento saudável envolve naturalmente o relacionamento que marido e mulher precisam ter dentro do seu casamento. José e Maria, assim, vivenciaram um bom casamento, tiveram outros filhos, mas Jesus é dito no texto como, aparece como quem? Como primogênito, o que já nos indica que se ele é o primogênito, é porque existem sim os outros, né? Então, é interessante ver como Deus está movendo essa história. E então, estando em Belém, já chegando lá, ela dá à luz ao seu filho primogênito, versículo 7. O nosso Deus é um Deus de detalhes, irmãos. O nascimento de Jesus não apenas é o marco da intervenção de Deus na história em favor dos homens, e isso se dá de uma forma sobrenatural, com o anúncio de anjos, com Deus sendo louvado e adorado de forma cósmica, de forma sobrenatural, mas também se dá no ordinário, com a história sendo construída de forma que o nome de Deus seja exaltado. E assim então Deus move as autoridades para promoverem um censo, de modo que o nascimento de Jesus se dá em Belém, conforme a profecia que eu falei, que está lá em Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, diz assim: E tu, Belém, Efrata, a cidade, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Essa foi a profecia. Aí Deus então mexe no ordinário, mexe nas autoridades, para que José pegue a sua esposa grávida e saia ali e vá até Belém, e aí então se cumpre, Jesus nasce em Belém. E detalhe, Miqueias foi escrito por volta do ano 735 antes de Cristo. 735 anos antes do nascimento de Jesus, já havia sido anunciado em que cidade ele nasceria. Essa palavra é maravilhosíssima. Não é qualquer coisa que temos nas nossas mãos. É um Deus guiando a história. Então, para tentar compreender melhor o modo como Deus age, imagine um maestro regendo uma grande orquestra. Cada músico tem a sua partitura, e aí às vezes parece que os sons são conflitantes. Alice hoje estava no seu recital de violino, né, Alice? E imagina então, Alice, vai imaginando aí. O maestro, porém, ali, apesar daquela confusão inicial dos instrumentos, o maestro tem a visão completa da música. E ele coordena cada instrumento para que o resultado final seja uma bela sinfonia. Então, nesse paralelo, Deus, como grande maestro, ele estava orquestrando os acontecimentos da história, desde o decreto do César Augusto aqui, até o deslocamento de José e Maria para cumprir a sua promessa em Belém. E assim então, como um maestro usa cada nota para criar a harmonia, Deus usa até os grandes impérios para cumprir o seu plano perfeito. Não há nenhuma autoridade constituída que não esteja debaixo do controle do nosso Deus. Nenhum presidente de nenhuma nação, por mais opressor que seja, ele está lá, porque Deus está cumprindo os seus propósitos soberanos na história. E aqui da mesma forma a gente vê isso com clareza aqui. Então o nascimento do Senhor, ele não ocorreu de forma aleatória. Constatar o cumprimento de uma profecia como essa, revelando a cidade onde Jesus nasceria, através da ação de terceiros, nos revela um Deus soberano. E diante da soberania do nosso Deus, nós devemos aprender a confiar e a descansar. Ele é soberano mesmo, ele tem o controle dos detalhes, nunca é pego de surpresa. O que não significa que ele é culpado
dos nossos pecados e das nossas escolhas pecaminosas. Mas nem aí nós conseguimos surpreender a Deus. Bom seria se nós livremente nos dobrássemos diante do nosso Senhor, em obediência à sua palavra, em reverência ao Senhor. As nossas más decisões, acha que muda Deus em algum milímetro? Em nada, mas pode determinar o seu destino. O que você tem feito com a sua vida? Sim, pode determinar o seu destino eterno, mas também pode determinar, porque salvação entendo que não se perde, mas pode determinar o tipo de vida que você viverá nesta vida. E mais vale glorificar a Deus e se dobrar diante da soberania de um Deus que tem o controle da história. Então, assim como César Augusto assinou um decreto que fez com que José conduzisse a sua família para Belém, Deus está no controle da história geral e da nossa história pessoal. O segundo ponto da nossa mensagem, se o primeiro então nos afirma que o nascimento do Salvador revela um Deus que controla a história, esse texto que nós lemos nos permite ir para um segundo ponto dessa mensagem. O nascimento do Salvador revela o Deus glorioso que traz boa nova de grande alegria. E aí então, dos versos 8 até o 14, o Senhor, Ele dirige cada passo, e é notável que o anúncio da boa nova de grande alegria se dá inicialmente aos pastores que viviam nos campos. Não eram pastores como eu, eram pastores literalmente, que cuidavam ali do rebanho. É notável que vem para esses homens simples. Os pastores eram desprezados, porque na prática eles não conseguiam observar todos os detalhes, por exemplo, da lei cerimonial. Eles estavam o tempo inteiro ali na lida, e imaginem que os sacerdotes precisavam fazer constantemente, diariamente, ofertas para o pecado, e aí então precisava-se ter o quê? A oferta, né? E aí precisava de gente para cuidar desse rebanho, para sempre ter um rebanho disponível para que se faça essas ofertas. Então esses homens, eles estão envolvidos na lida do campo, cuidando desses animais, e então acabam até sendo desprezados, porque não conseguiam observar todas as leis, no sentido de lavarem as mãos, e todo o conjunto de normas e regulamentação, como os mestres da lei, por exemplo. E aí então, o cuidado dos seus rebanhos, provavelmente os absorvia, e os demais os consideravam até como pessoas inferiores em virtude disso. Mas a mensagem de Deus chegou primeiro a estes homens simples do campo. E aqui mais um elemento desta ligação entre o humilde e o glorioso. Esses homens simples, eles são agraciados com um momento sublime. Um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, no versículo 9, um anjo do Senhor, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. O humilde e o glorioso, cara a cara, frente a frente. A intervenção de Deus ocorreu de forma majestosa e gloriosa. E naturalmente a reação daqueles homens é a mesma descrita em várias outras passagens nas Escrituras, em que o ser humano ele se depara com os anjos e com a glória de Deus. Eles ficaram tomados de grande temor. É isso que o texto diz. A glória celestial quebrou a escuridão daquela noite nas campinas ali de Belém, e a manifestação do amor e do cuidado de Deus então ficou clara, não apenas para aqueles pastores, mas para toda a humanidade. Brilhou a luz, a estrela da manhã ali. Versículo 10, diante do temor desses pastores humildes, diante daquela glória do Senhor, do anjo do Senhor, a glória do Senhor ali, o anjo no verso 10 lhes disse: não temais, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. E que boa nova é essa? Que grande alegria é essa? É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Grande alegria, meus irmãos, esse é o tom do Evangelho. A maravilha da notícia é porque trata-se de um cumprimento de profecias.
E o povo que andava em trevas então foi encontrado. Vos nasceu o Salvador. E esta é a primeira das duas únicas vezes nos evangelhos em que se faz referência a Cristo como Salvador. A segunda ocorre em João 4,42, quando um homem samaritano ali afirma crer em Jesus, o Salvador do mundo. Então ali em João 4,42 nós também temos uma menção de Jesus como Salvador. Mas essa aqui, em seu nascimento, o anjo do Senhor afirma: vos nasceu o Salvador. E não só isso, que é Cristo o Senhor. E Cristo é o equivalente grego para Messias. Então o anjo está anunciando aqui para que vos nasceu o Salvador, o Messias que vocês tanto aguardavam, nasceu. Deus está cumprindo as suas promessas aqui. É inaugurado este reino, que ainda será plenamente estabelecido no retorno do Senhor Jesus Cristo, quando Ele retornar. Ele prometeu que voltará, Ele voltará. Mas esse reino é iniciado aqui com o nascimento de quem? O que o anjo disse? Do Salvador, Cristo Jesus. Essa boa notícia, com tal descrição sobre Jesus, mais uma vez nos alerta, como na semana passada, de que apesar de nós estarmos diante de um bebezinho frágil, envolto em faixas e deitado em uma manjedoura, na verdade nós não podemos perder de vista de que nós estamos diante do poderoso Deus eterno. Essa história de deixar Jesus como aquele bebezinho retratado, frágil, ou até mesmo alguns que o retratam na cruz como um homem totalmente frágil, quase, né? Não, Jesus, o seu caráter, a sua índole, ela é mencionada desde o seu nascimento como um homem, como aquele que é forte. É o Deus forte que veio, não é qualquer um. É o Messias, é o Cristo, é o Salvador. Essa é a boa notícia. E aí então, versículo 13, a relevância de um coral celestial, que aparece aqui subitamente no versículo 13. Então havia aquele anjo, e daí daqui a pouco então, uma milícia celestial, um exército de anjos. Eu estava lendo sobre isso, que havia o costume de, ao nascer um menino, cantarem. Mas ali Jesus está isolado, já está longe, e aí então, os próprios anjos, eles vêm e cantam. Que coral não deve ter sido esse? Que maravilha! Como é que não ficaram esses pastores? Como é que não tremeram? Não tem como. Graças a Deus por isso. Então, o nascimento do Salvador revela o Deus glorioso, que traz boa nova de grande alegria. E aí ele fez isso. Nessa humildade a sua glória resplandeceu. O nosso Deus é o Deus, assim, dessas coisas meio estranhas mesmo. Graças a Deus por isso. E o terceiro ponto da nossa mensagem, o nascimento do Salvador, conduz aquele que crê a uma resposta de obediência e adoração. Nos versículos 15 a 20, você vai ver a resposta desses homens, desses pastores. A resposta dos pastores, ela é imediata, e ela é também sincera. Tomados de entusiasmo e fé, eles se dispõem a ir até Belém e ver os acontecimentos que o Senhor os deu a conhecer. E assim então eles partem apressadamente para Belém, porque também depois de um encontro como esse, você ficar apático, então não tem mais nada que possa tocar, né? Mas eles então, diante daquilo, irmãos, o que eles fizeram? Eles creram, e apressadamente, com entusiasmo, eles se colocam no caminho, para ir ver com os próprios olhos aquilo que eles acabaram de ouvir. E então, eles chegam ali, na cidade próxima, e encontram Maria, José e Jesus deitado na manjedoura. E a reação desses homens, então nos lembra, eles escutam a palavra, a boa nova anunciada pelo anjo no versículo 10. Eles de fato creem na boa nova e agem no versículo 15. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer.
eles agem. E ao verem Jesus, eles agora então tomam as vezes do anjo, e agora eles mesmos divulgam a boa nova de grande alegria. Versos 17 e 18. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Eles contaram essa mesma história que eu estou contando aqui para vocês. Nós estávamos ali no campo, só que claro, eles estavam em primeira pessoa. Nós estávamos no campo cuidando do rebanho, quando um anjo nos apareceu e nos disse que nós iríamos encontrar exatamente assim, envolto numa manjedoura, o Salvador, o Cristo. Então, a gente veio ver com os nossos próprios olhos. E a gente está dizendo para vocês que estão vendo isso aqui, olha, é isso, esse é o Cristo, esse é o Salvador. Então, vendo, divulgaram, e todos os que ouviram se admiraram. E por fim, o verso 20 descreve os pastores retornando para a sua rotina, para o ordinário. Depois dessa cena espetacular e gloriosa, eles retornando para o seu rebanho, cuidando da ovelha doente e tudo mais, tosqueando, limpando a sujeira. Mas eles vão glorificando e louvando a Deus por tudo o que eles tinham ouvido e visto, como lhes for anunciado. As boas novas de salvação em Cristo Jesus, quando são reconhecidas por nós em fé genuína, muda a nossa rota. Aqueles que se tornam filhos de Deus por confiarem em Cristo Jesus, não conseguem mais se calar. E é por isso, Jean, que você tem que proclamar Jesus mesmo, para todo mundo que passar. Porque se você encontrou o Salvador, o Cristo, como poderá você se calar diante de tamanha boa notícia? E da mesma forma você, Alice, como se calar? Não se cale, Alice, aponte para Jesus, custe o que custar, gostem ou não gostem, proclame e aponte para o teu Salvador, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. E essa palavra é para todos nós, os que cremos, os que fomos tocados por tão grande salvação, aqueles que verdadeiramente tiveram encontro com Cristo, meus irmãos, não podem se calar. E se você é esse que tem se calado, talvez em virtude das dificuldades dessa vida, da luta contra o próprio pecado, se encontre com o Senhor nessa noite, dobre o teu joelho, peça perdão pelos teus pecados, por aquilo que está impedindo o fluir do Espírito Santo por meio da sua vida. Arrependa-se diante da glória do Senhor, mude de rota, contra todos os teus sentimentos, contra todos os teus quereres, mude de rota e sirva o teu Senhor, e obedeça ao Senhor Jesus Cristo. Que a tua vida glorifique o Senhor, que as nossas vidas apontem para o nosso Salvador, mesmo diante da nossa luta contra a nossa carne, que é tão ferrenha. De que vale ganhar esta vida e perder a sua alma? Vamos agir como esses pastores, proclamando o Evangelho. Devemos nos posicionar, proclamando as boas novas de salvação neste Natal. Mas não é só nesse Natal. Para que os que se encontram em trevas, eles venham encontrar Jesus. E eles também venham anunciar o que também receberam, e a se alegrar no cumprimento dessa missão. Então a resposta dos pastores, ela deve nos tocar, à medida em que nós entendemos que o nascimento de Cristo exige uma resposta ativa de fé e de proclamação. Olhar para esses pastores é isso. A gente olha e fala, eu quero imitar esses caras. O texto de hoje, então, meus irmãos, nos convida a contemplar a beleza e a simplicidade do Natal. As boas novas de alegria devem nos ser suficientes, trazendo alegria ao nosso coração. Olhar para o Senhor Jesus Cristo e encontrar nele satisfação e contentamento, a ponto de deixarmos de lado os nossos próprios interesses, para que o nome do Senhor seja glorificado. Imitar então a conduta daqueles pastores, que passaram a agir de forma alegre, entusiasmada e agradecida diante do nascimento do Salvador, é o tipo de atitude que nós devemos ter.
Ao reconhecer a preciosidade do Salvador, nós somos chamados a agir com obediência e adoração, compartilhando o que nós recebemos. Então, o maior presente já nos foi dado, Jesus, o Emanuel, já nos foi dado o maior presente, Deus conosco. Que a boa notícia então celebrada no Natal encontre em cada um de nós uma relevância significativa, que nós possamos compartilhar do Evangelho com ousadia nesse Natal, em todos os dias das nossas vidas. E por fim, apenas destacando ainda mais algumas aplicações aqui práticas. Primeiro, a confiança então na soberania de Deus. Mesmo quando as circunstâncias parecem confusas, confie que Deus está no controle e Ele cumpre os seus planos perfeitos, usando o ordinário, inclusive. Celebre o Natal com uma alegria verdadeira. Lembre-se de que o Natal é a celebração do cumprimento das promessas de Deus e da vinda do Salvador. É por isso que, independente das circunstâncias, neste Natal nós podemos nos alegrar, porque nós vamos juntos como família olharmos e ver, olha aqui, nós hoje celebramos o cumprimento das profecias. Ele nasceu, e não só nasceu, viveu uma vida de obediência, e na cruz se entregou em nosso favor, e ressuscitou ao terceiro dia, e Ele voltará. Há motivos ou não há motivos para nos alegrarmos neste Natal? Ah, sim. E por fim, uma terceira e última aplicação: proclame o Salvador. Como os pastores, compartilhe as boas novas de Jesus com entusiasmo e ousadia. Amém, igreja? Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é fiel, cumpre com as tuas promessas. Ao olharmos para a palavra, nós vemos o cumprimento de tantas promessas, e a respeito de Jesus Cristo, elas até nos chocam. 700 anos antes, o Senhor já anunciava a cidade onde Jesus ia nascer, e aí então, o Senhor, orquestrando a história, faz com que Ele nasça exatamente ali naquela cidade, em Belém. Como o Senhor é maravilhoso, como duvidar dos teus caminhos. Nos perdoe, Senhor, pela nossa ousadia, pela nossa desconfiança e por andarmos ansiosos, porque o Senhor é aquele quem cuida de nós, é o dono da história, nunca é pego de surpresa. É em Ti que nós podemos confiar, e nós só podemos Te agradecer por isso. Ó Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um que está aqui nessa noite, e o nosso clamor é para que o Senhor se revele o Teu Evangelho com clareza àqueles que necessitam de salvação nesta noite. Abra o entendimento, conduzindo à certeza dos seus pecados, da sua miséria e da necessidade de um Salvador, e de que Tu, Senhor, é este Salvador. Então, Senhor, fale ao coração. Se há alguém aqui que tem ouvido esta palavra, que tem compreendido e se reconhecido como um pecador miserável, a olhar para a sua vida, não há sentido, não há esperança, é correr atrás do vento dia após dia, eu quero dizer para você, o Senhor Jesus é a resposta para a sua alma, para o seu coração cansado e sobrecarregado. Peça perdão pelos teus pecados, arrependa-se e venha até Jesus Cristo. Ele morreu na cruz, levando sobre si os teus pecados, e Ele te convida a você colocar aos pés da cruz o teu fardo e pegar ali o jugo dele que é suave. Faça isso nessa noite. Tome uma decisão por Cristo Jesus, e Ele endireitará as tuas veredas, e Ele te dará a vida eterna, e Ele transformará de fato os teus pensamentos, e aquilo que hoje parece impossível, nas mãos de Jesus Cristo, Ele é especialista em transformar histórias, porque é Ele que escreve as histórias. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que pode transformar
a sua vida, te tirando das trevas para a luz. Ó Senhor, que o Senhor use essas palavras simples, mas é somente o Teu Espírito que convence. Então a minha oração é para que o Senhor convença do pecado e do juízo. E para aqueles que já te conheceram, já te conhecem, ó Senhor, que possamos olhar para o nascimento de Jesus e ver o Teu poder, a Tua resposta para as nossas vidas. Que possamos nos alegrar e proclamar para o perdido a boa nova de salvação. Precisamos do Senhor para proclamar esse Evangelho. Nos ajude, Senhor, a falar com ousadia dessa boa nova de salvação, boa nova de alegria. Por favor, Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, por tudo que o Senhor há de fazer. Que o Senhor continue acrescentando aqueles que devem ser salvos aqui a esta igreja e aqueles que também que o Senhor deseja que estejam aqui congregando, para a honra e glória do Teu nome. É que nós oramos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.